podemos definir a distância de objetos astronômicos? Bom, um dos métodos mais comuns para medir medir distâncias galácticas, ou seja, distâncias dentro da nossa galáxia, é o método da paralaxe. O que ocorre neste caso é que quando pegamos dois observadores em pontos diametralmente opostos, por exemplo, como em relação à Terra, essa distância de um observador em relação ao outro é o diâmetro da Terra. E chamamos de 2D o que é a linha de base do triângulo isósceles, sendo Dzinho o que queremos descobrir e P a paralaxe. Imaginando agora que temos que a gente tome metade desse triângulo isósceles. A gente vai ter, então, um triângulo retângulo, né? Cujo cateto oposto à paralaxe é o Dzão. E o cateto adjacente à paralaxe é o Dzinho. Bom, nesse caso, a tangente desse ângulo P é igual, né, a Dzão sobre Dzinho. Ou seja, se a gente isolar a distância Dzinho, a gente vai ter Dzão sobre tangente de P, né? O Dzinho vai ser, então, Dzão sobre tangente de P. Só que acontece que quando esse ângulo é muito pequeno, a gente pode, ou melhor, aproximar a tangente de P ao próprio valor desse ângulo P, em radianos. Então, para ângulos muito pequenos, entende-se, por exemplo, menor do que 4 graus. Outro método comum para distâncias galácticas é o método o da paralaxe geocêntrica, onde a linha de base aqui é o diâmetro da Terra. Então, nesse caso, o ângulo P é a paralaxe geocêntrica, substituindo na fórmula, né, que a gente viu, a tangente de Pzinho é o raio da Terra. Né? E sendo assim, né, que a tangente de Pzinho é o raio da Terra sobre Dzinho, só que aí a gente tem que lembrar, né, que a tangente de P é o próprio P em radianos, né? E para ângulos muito pequenos, né? Então, o nosso Dzinho é o raio da Terra sobre a paralaxe em radianos. Bom, agora no caso aqui, a gente tem outro método comum para distâncias galácticas, que é o da paralaxe heliocêntrica, e aqui a gente está falando do Sol. Então, a gente tem determinado que o raio do Sol, né, pela literatura, é uma unidade astronômica. Então, a nossa linha de base agora é o diâmetro do Sol, que vale 2 unidades astronômicas. Nesse caso, sendo Pzinho a paralaxe heliocêntrica, a nossa distância em unidades astronômicas seria 1 sobre Pzinho, pois o raio do Sol é uma unidade astronômica sobre a tangente de Pzinho. Então, isso aqui, a tangente de P é o próprio valor do P em radianos. Né? Bom, agora a gente tem métodos comuns para distâncias extragalácticas, né? Aqui nessa apresentação, né, nessa tela, a gente vê 2 métodos. O primeiro, da paralaxe trigonométrica, ele diz pra gente que as estrelas mais próximas sofrem um deslocamento angular com relação às estrelas mais distantes, quando são observadas com um intervalo de tempo de 1 ano. E define-se essa unidade de distância como 1 parsec. A estrela cujo deslocamento angular no céu corresponde a 1 segundo de arco. Já no caso da paralaxe cinemática, a gente tem ela dada por essa equação, e aí a gente tem então que a tangente de alfa vai ser então esse ângulo formado pela posição aparente da estrela no céu durante 2 observações sucessivas. E aí isso vai culminar na determinação da distância das IADs em 46 parsecs. Essas IADs, elas são tomadas como base para o próximo método, que é a sequência principal do diagrama HR,
que ele adota a hipótese de que todas as estrelas da sequência principal de todos os aglomerados galácticos da galáxia têm a mesma magnitude absoluta, MV, que todas as estrelas das Iades. E aí, por isso, a distância de um aglomerado se determina, né, por essa equação. Vzão menos MV, né, igual a menos 5 mais 5 log de D parsec. Além desse, tem o método fotométrico. Tem um S aqui, acho que é só método. Bom, uma curiosidade aqui, em 1930, o telescópio Hubble, observando estrelas ceifadas, ele conseguiu demonstrar a expansão do universo, e isso a partir da determinação da distância de galáxias próximas. Então, ele mostrou que as galáxias se afastam umas das outras com uma velocidade radial proporcional à sua distância. E esse método se dá por essa equação. Mzão é igual a A mais B log de P. Sendo P, né, como a gente viu, a paralaxe. Métodos recentes para distâncias extragalácticas. Bom, aqui pontualmente são esses os métodos mais recentes, né, da literatura, que os autores colocam. E, bom, aqui as referências que eu utilizei para imagens e teoria. Obrigada.